Jamil Chad, todas as tardes entre nós, aqui na Band News FM. Ainda há pouquinho falávamos a respeito da possibilidade de uma moeda comum para relações comerciais entre os países da América do Sul, né? E esse assunto já foi tema também em discurso do presidente Lula, falando a respeito dos BRICS, algumas semanas atrás. E o assunto voltou à tona agora, porque Dilma Rousseff, que assumiu o comando do Banco dos BRICS, também tem essa medida em vista, no horizonte. E o Jamil Chad fala mais para a gente a respeito dessa intenção de Dilma Rousseff, que quer expandir o Banco dos BRICS e não descarta uma moeda única. Em sua primeira coletiva de imprensa como presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff delineou basicamente a sua estratégia para o banco nos próximos anos. Ela coloca 3 prioridades. A primeira delas, expandir o banco, ou seja, incluir novos países dentro da instituição que tinha sido criada, claro, pelo grupo original dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No caso da instituição financeira, não há exatamente uma coincidência de países, ou seja, o Banco dos BRICS pode incluir outros países que não estejam diretamente ligados ao bloco original político dos BRICS. Esse é um primeiro ponto que a própria presidente Dilma Rousseff insistiu que é fundamental justamente para o fortalecimento do banco. O segundo ponto, a captação de recursos, claro, para aumentar o poder do banco de fazer os empréstimos, e aí empréstimos acima de tudo para os países emergentes. E um terceiro ponto fundamental, que é justamente fazer esses empréstimos, dar esses créditos em moeda local, ou seja, créditos para o Brasil em real, créditos para a China em yuan e assim por diante. Justamente segundo a própria Dilma, mas claro, baseada na própria estratégia do banco, para reduzir a vulnerabilidade dessas economias diante de uma eventual flutuação do dólar ou do euro. Também, claro, evitar que, por exemplo, uma mudança de política econômica, uma política monetária diferenciada nos Estados Unidos e na Europa, acabem afetando a moeda de cada um desses países e, portanto, o crédito dado aos países emergentes. Então, mais um ponto também fundamental dessa nova estratégia do Banco dos BRICS é garantir um aumento do crédito em moedas locais. E aí, no momento da coletiva de imprensa, que aconteceu nesta terça-feira em Xangai, Dilma foi questionada o que ela pensava sobre, por exemplo, a criação de uma moeda única dos BRICS. E a resposta foi bastante interessante. Ela não descarta que isso seja negociado, ou pelo menos discutido. A ex-presidente do Brasil e hoje presidente do Banco dos BRICS deixou muito claro que o mundo passa por transformações e citou o exemplo de 1945, quando o governo americano fechou um acordo com os sauditas para comprar petróleo usando a moeda americana. E que isso teria dado um impulso bastante importante à moeda americana para uma situação de hegemonia. Hoje, quem faz esse acordo justamente para comprar petróleo em moeda local é a China, o que obviamente abre um novo capítulo na história, pelo menos, das moedas e, claro, do comércio internacional. Valeu, Jamil.